Pais, meus amados, hoje eu venho lhes falar sobre o fim dos tempos, o sermão da montanha e como estarmos preparados para quando isso acontecer. Jesus falava aos seus discípulos sobre rumores de guerras, que hoje nós vemos rumores de guerra por todo o mundo, fora as guerras que já aconteceram. Jesus dizia que nação se levantaria contra nação e reino contra reino, e isso são coisas que nós vemos o tempo todo. Jesus também disse: então eles os perseguidos e condenados à morte. Desde os tempos passados, cristãos eram considerados hereges e eles eram perseguidos e levados até a morte, perseguidos. E essas coisas todas já vieram acontecendo há muito tempo atrás. E também que os crentes seriam perseguidos, aqueles que servem a Jesus. E isso hoje mesmo, não daquela maneira que eles pegavam os cristãos, que chamavam de hereges e colocavam na fogueira e matavam, mas hoje a igreja é perseguida em todos os lados, de todas as maneiras, até mesmo pela mídia. E isso tudo acontece por nós servirmos a Jesus Cristo, porque seguir a Jesus e viver em seu caminho é ser inimigos do mundo. Então Jesus dizia: naqueles tempos muitos ficariam escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E hoje, meus amados, meus queridos, é só você ligar a televisão e você vai ver quanta barbaridade acontece hoje. Mesmo dentro das igrejas, os irmãos estão brigando. Há escândalo por todos os lados. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Isso é o que nós vemos em todos os lados, por todas as plataformas da internet. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. E todas essas coisas são coisas que nós já estamos vendo hoje. E não só estamos vendo, como nós mesmos estamos vivendo essas coisas todas. E muitas das vezes isso pode acontecer até mesmo conosco. E Jesus continua dizendo ali: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com toda essa maldade, com o amor se esfriando, com tantos e tantos rumores de guerra, de ódio, falsos profetas, enganação, a corrupção, toda essa maldade em geral hoje se torna muito mais difícil de viver. Viver uma vida em santidade com Deus. Pois com tantas informações que vivemos hoje em nosso derredor, até os cristãos, servos de Deus, estão se deixando muitas das vezes ser levadas por elas. E as palavras hoje que são mais comentadas geralmente são essas: ah, mas isso não tem problema, isso não é nada, isso não faz mal. Mas aos poucos essas coisas vão se tornando rotina em nossas vidas. E assim os cristãos vão se esfriando e vai deixando espaço para que essa maldade, essa corrupção e as coisas do mundo vão entrando dentro de seus corações. E as pessoas vão se desviando, as pessoas vão deixando de fazer a vontade de Deus, porque deram tanto lado para tantas bobagens que foram contaminadas por elas. E a consequência disso são os escândalos que hoje vemos. Igrejas onde líderes vivem roubando as suas ovelhas, enganando as pessoas. Jovens que servem a Deus, que cantam hinos e louvores, estão se entregando para o inimigo, desviando da igreja e fazendo escândalos por fora, expondo coisas que estavam ocultas em suas vidas. E isso tudo é porque as pessoas estão aos poucos se desviando sem
perceberem. E com as coisas hoje em dia indo de pior a pior, sendo cada vez mais difícil para nós cristãos vivermos nesse mundo e mantermos a nossa vida diante de Deus, Jesus nos dá esse alerta. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E o segredo, meus amados, é este: a gente, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós devemos entender que nós não devemos mais viver a nossa vontade, mas é entregar a nossa vontade, colocar diante do altar e tomar a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é viver a vontade de Deus, se entregar para Deus, para ser servo de Deus, para que a nossa vontade não prevaleça sobre nós, mas sim a vontade de Deus. Este é o segredo, você deve manter a sua mente na vontade de Deus, pois somos servos de Deus para fazer a vontade de Deus. E se deixarmos a nossa vontade nos dominar, é aí que se desviamos, é aí que nos entregamos às coisas do mundo. Mas mantenha na sua mente sempre Jesus e a vontade dele na sua vida, e assim você conseguirá permanecer. E permanecendo na vontade de Deus e não na sua, é assim que conseguiremos vencer as astutas ciladas do inimigo e este mundo de hoje. E Jesus continua sua palavra dizendo: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Mas nós permanecemos firmes na vontade de Deus e assim vencemos o mundo. E a vontade de Deus é essa: ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso quer dizer, meu amado, que você, todos nós somos escolhidos por Deus para pregar o evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares e todos aqueles que estão em nossa volta. É necessário que nós estejamos sempre pregando o evangelho. Não deixe o inimigo te enganar. Nunca deixe de pregar a palavra de Deus para um amigo seu, um familiar, qualquer pessoa, um vizinho. Não deixe de pregar a palavra de Deus. Não seja aquele tipo de pessoa que vai o ano inteiro para a igreja e não chama ninguém para a igreja, mas devemos sim sempre estar focados na vontade de Deus, para que ela prevaleça em nossas vidas. E então, anunciando o evangelho e preparados estamos assim, até que venha ser a hora em que Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós cremos e é pela fé, Jesus mesmo disse: "Eu vim para os que creem." Então ele virá, e como um arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, não se escandalize, meus irmãos, não tenham medo, mas permaneçam firmes na vontade do Senhor. Para todas as coisas, a vontade do Senhor deve ser sobre a sua vida. Então você saberá que estará no caminho certo, sabendo que está vivendo a vontade de Deus e não a sua. E essa é a única maneira de vencermos este mundo. Deus te abençoa em nome de Jesus, você e sua família, hoje e para sempre. Amém.